make it funky, make it funky. Somos todos narradores de histórias das nossas vidas, da vida de outras pessoas, de coisas que ouvimos falar. E com isso o Projeto Cidade Ativa recebe hoje Cláudia Silva, do Encontro de Contadores de Histórias. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Jorge. Cláudia, o Encontro de Contadores de Histórias começou em 2011, uma ideia sua com o Rovilson, é isso? Isso. O Rovilson José da Silva era diretor da biblioteca. Ele já tinha estado antes na Secretaria de Educação, no projeto Palavras Andantes, e que trabalha com histórias, né, essa questão da valorização das histórias nas escolas, e tinha toda uma reformulação da biblioteca, enfim, é um trabalho muito bonito. E eles estavam tentando fazer via Secretaria de Cultura, era o Rovilson e a Regina Reis. Aí você sabe que Londrina, quase tudo é direcionado para o PROMIC, né, em termos de verba, a Secretaria de Cultura não tem muita, enfim. E aí eu fazia muitos eventos na biblioteca, eu fiz durante muitos anos o Recado dos Livros, que é um projeto de incentivo à leitura, onde a gente experimentou várias formas de atuação na questão da leitura. Enfim, conversando lá, surgiu a ideia de fazer, e daí a gente seguiu aquele rito de fazer um projeto, tal, mandar para o PROMIC. Então, surge, assim, muito nessa época do Rovilson como diretor da biblioteca, e eu fazendo projetos na biblioteca, foi nessas conversas que surge. Eu já tinha uma experiência, né, como produtora, tanto no Filo mesmo, que a gente estava falando agora dele, eu tinha vindo de um período trabalhando no Filo, que a gente trabalhou junto, inclusive. Muito. Então, enfim, as coisas se juntaram e foi uma grande descoberta para mim. E depois eu continuei investindo muito nisso. Porque, como eu disse, eu fazia muito trabalho de incentivo à leitura na biblioteca e tinha uma experiência vindo do teatro. E os contadores de histórias pareciam uma junção ali. Parece que foi aquela coisa que você trabalha a vida inteira e uma hora as coisas se encontram e você fala, nossa, não tinha nem me dado conta de que era esse o caminho que eu ia seguir, sabe? Quando você... Opa! Foi realmente uma junção das experiências que eu tinha, e daí eu acho que funcionou muito bem. E claro. Ô, Cláudia, e o Encontro de Contadores de História, na sua visão como produtora, como concepção do evento, qual a relevância cultural que você acha que ele tem para a cidade de Londrina, na sua visão? Uau! Eu acho que a gente começa conseguindo fazer uma coisa que foi importante, que foi colocar na pauta, colocar as pessoas falando sobre a importância das histórias, que é uma arte, é ancestral, conta essa história desde que o mundo é mundo, talvez antes disso. Mas, e nesse formato, as histórias voltaram com muita força, nem aqui, estou falando isso, começa muito na França, e depois, no Brasil, anos 80, há um crescimento e um aparecimento desses eventos de narração de histórias no Brasil. E depois disso tem cada vez mais ficado mais forte. Hoje, diria que isso tem acontecido em vários pontos do Brasil, você tem bons encontros de contadores de histórias. Então, eu acho que a gente fez um pouco esse papel também, cumprindo essa coisa, que depois que a gente foi entender esse processo histórico do crescimento das histórias, a gente acabou fazendo em Londrina esse lugar também de histórias. E está sendo muito interessante, porque essa coisa de colocar Londrina no mapa também, modesta parte, eu acho que a gente colocou e muito bem relacionada nessa questão de histórias. Então, no último Eco, que foi digital, foi muito interessante sob um ponto de vista, porque nas oficinas, por exemplo, a gente tinha gente do Brasil inteiro participando. Então, assim, hoje o Eco é conhecido no Brasil, isso é muito legal. Mas voltando, só para finalizar... Fica à vontade. Jorge, essa questão da importância, né? Eu acho que tem uma outra importância que a gente realmente, isso de espalhar histórias pela cidade, então a gente vai mesmo para muitos lugares de Londrina, e a nossa grande entrada nas escolas. Então, assim, desde o início, a gente vai para as escolas públicas,
Vamos em particulares também, mas enfim, a pública é o foco, obviamente, né? Se pensando no patrocínio público. E a gente, desde o início, também faz oficinas para o projeto Palavras Andantes, que é esse que tem professores da rede municipal. Então, desde o primeiro a gente faz isso, e isso é muito importante para a gente, porque é, inclusive, uma garantia de multiplicação desse trabalho que é feito. Você tem certeza que vai chegar lá na ponta e né, se você trabalha com 100 e tantos professores que atuam nas bibliotecas das escolas municipais, você está garantindo que esse trabalho chegue lá na ponta, e isso para a gente também é bem importante. Sim, a adesão é muito importante. Ô, Cláudia, e como que o Encontro de Contadores de História transforma o cidadão como elemento transformador na vida do cidadão? Como você enxerga isso? Jorge, eu vou até pôr, depois se você quiser eu te mando. A Sônia Biscaia fez ano passado uma dissertação de mestrado, tendo o eco como tema. Isso foi bacana, hein? Muito legal, né? Muito legal. Foi um presentão aí que a gente ganhou nesse período de pandemia. Ela finalizou agora, né? Ela até acompanhou vários eventos antes da pandemia. E estou falando disso agora também porque ela fez muitas entrevistas, tanto com professoras, com crianças, com pais, com adultos, que a gente também faz muito essa questão de trazer adultos. No Brasil é muito considerado uma atividade de criança, ouvir história. Sim. Isso não é assim em muitos outros lugares do mundo. Na França, por exemplo, que é um berço aí disso, ou mesmo aqui na Argentina, as pessoas têm o hábito, adultos, de ouvir histórias, coisa que aqui a gente está repetindo, a gente chega lá e vai que tem crescido bastante. Mas, enfim, dentre várias entrevistas que a Sônia fez, tem pelo menos duas que eu acho que servem muito para responder essa sua questão. Uma delas é a Marie, é uma professora de matemática aposentada da UEL. Ela faz um relato muito bonito. Ela ouviu na Rádio UEL um convite para ir assistir histórias. Foi até interessante, que era um contador de história, que é o Juliano Cherno, que ia contar. A Patrícia Zanin, da Rádio UEL, pergunta para ele para quem é a história, ou alguma coisa assim, e ele fala para todos. Inclusive, um dos nossos maiores contadores de histórias foi o Mal Bataã, que era um matemático, né, querendo dizer que ela está aí disponível para todos. A Marie ouviu esse convite, sendo professora de matemática, ficou curiosa, e conhecendo o Mal Bataã também, enfim, foi assistir um evento, ela assistiu aí ela assistiu o evento inteiro, virou nossa fã, hoje ela participa absurdamente. A partir do que ela fez ali, ela percebeu a importância e ela já tinha um desejo de contar a sua própria história, então ela foi fazer um levantamento de um monte de coisa dos seus ancestrais. Ela está fazendo, e ela faz um relato muito bonito de que isso mudou a vida dela de uma série de formas, inclusive essa valorização das pessoas e de coisas da família. Então, assim, e não foi só uma pessoa que fez uma fala desse sentido. Se você tem esse depoimento dela, né, imagino quantas outras pessoas foram atingidas também, né? Sim, sim. Ela fala, assim, categoricamente, que houve uma mudança significativa na vida dela. E tem outras, assim, é muito interessante, porque essa questão da nossa história, a valorização da história, de fato, é uma coisa muito forte, Jorge. Não é só... Claro que não é o eco, não é... As histórias são muito potentes, e quando as pessoas são tocadas por isso, isso provoca muitas coisas positivas. E o Encontro de Contadores de Histórias contribui muito com isso, né, Cláudia? Porque se nós não temos um evento igual esse que você propôs, muitas vezes vão se perdendo no tempo, né? Vão sendo substituídos por outros tipos de mídias e tal, e as histórias vão acabando ficando relegadas ao tempo somente, né? Sim, e são várias questões, né? Tem isso, tem essa valorização dessa questão, toda uma questão de ancestralidade, toda uma questão aí de recuperar uma série de coisas. E tem uma coisa que é fundamental, Jorge, que é o treinamento da escuta, que eu diria que é uma coisa que a gente tem uma falta do tamanho do mundo no Brasil. Quer dizer, a falta é gigantesca, mas acho que essa questão da escuta no Brasil agora está gritante, né?
E isso é um ganho para a vida, é um treino importante para a vida, Jorge, você desenvolver essa capacidade de escuta. E ali a gente está treinando, né? Ativamente o tempo inteiro. Nesse novo tempo da pós-pandemia, pós-pandemia ainda que estamos atravessando aí, para onde você acha que vai a arte nesse novo tempo? Como ela caminhará nesse novo tempo? Nossa, teve um papel fundamental nessa pandemia, né? Inclusive para a gente manter a sanidade, aí tanto que tem 1000 pesquisas falando e um monte de gente falando, nossa, como que eu poderia sobreviver a tudo isso sem filme, série, livros, música. Então, eu acho que as pessoas perceberam a importância disso. Eu acho que tá represado uma coisa aí, que a hora que a gente puder fazer de novo, eu acho que vai ser uma coisa muito prazerosa. Eu estou morrendo de vontade de poder voltar a fazer evento, aquela coisa do encontro no olho ali. Eu acho que isso só cresce. Eu acho, e ainda, de novo, a gente está no Brasil, além da pandemia do coronavírus, a gente está nessa pandemia de ignorância, nessa coisa aí, que eu acho que a gente vai precisar de muita arte para nos recuperarmos, e assim, acho que nós vamos ter anos aí descobrindo sequelas e problemas decorrentes dessa pandemia na vida das pessoas, sabe? Eu acho que a arte vai ter um papel muito importante, não só para acessar muita coisa que a gente precisa acessar, que às vezes a gente nem sabe ainda, como para pensando em termos de cura, de sanidade, acho que vai ser muito importante, vai longe isso aí, eu acho que... E falando em fechar essas lacunas que abriram, aí as trevas abriram essas lacunas, nós vamos fechar elas através da arte, é a mesma coisa. O meio de fechar o eco. Tem previsão para 2022? Como vai ser? Quando? Formato? Vou contar em primeiríssima mão, Jorge. Feliz, obrigado. Na semana passada, a gente recebeu a confirmação da Copel, vai patrocinar através do Profis. Ótimo, que bom. Então, a gente está ainda resolvendo a coisa burocrática, foi quinta-feira passada mesmo. Hoje é terça-feira, para quem não está. Então, assim, está tudo muito... Nós estamos ainda entregando documentação, geralmente eu falo isso depois que a coisa já está mais definida, mas a gente está trabalhando com a ideia de fazer em agosto, que é um mês que a gente sempre gosta de fazer, é um mês que chove pouco e a gente faz muita praça. Com essa questão da pandemia, a gente está querendo fazer... A gente até vai fazer algumas oficinas online, como eu te disse, teve gente do Brasil todo participando, isso foi muito legal, porque tem uma troca muito interessante. Então, algumas coisas a gente vai fazer online, em especial as oficinas, que a gente acha que funcionou muito bem. Mas a questão da fruição, a gente pretende fazer ao vivo, e uma alternativa que a gente está pensando é usarmos muito mais a praça. Não só porque temos aí a vantagem do espaço aberto, como também supre uma dificuldade, que você sabe que em Londrina, teatros pequenos, agora a gente está numa situação difícil. Então, a gente está... Claro que tem as vilas culturais, temos algumas coisas aí, a gente está bem no começo mesmo de pensar o que nós vamos fazer, mas nós vamos... Acredito que muita praça e muita escola, né? Que aí a gente... gosta, enfim, vamos seguir os protocolos, a gente está até procurando praças perto das escolas, onde a gente possa levar a criança na praça, por exemplo. Pelo menos sair um pouquinho da escola e, ao mesmo tempo, sem ser grandes dificuldades. A gente tinha, nesse projeto, a gente queria muito, tinha até para trazer ônibus, para trazer mesmo a criançada da periferia, a gente queria fazer eventos no teatro, inclusive no Teatrão, que a gente não conseguiu ainda, que é o Ouro Verde, que a gente sonha. Mas aí, com essa coisa da Ômicron e tudo mais, a gente está achando que o negócio é a gente ficar nas praças mesmo. Então, a gente vai fazer muita atividade ao ar livre. Que ótimo, Cláudia. Cláudia, obrigado pela participação, minha querida. Feliz da vida pelo ECO, resistindo, 11º ano. Agora. 11º ano. Feliz da vida, boa sorte, vida longa ao ECO. Obrigada. Muito obrigado, Cláudia. Obrigada, parabéns aí pelo projeto também. Vida longa, cidade ativa, obrigado. Né? Adoro o nome desse projeto. Voltando. Obrigado, Cláudia. Um grande beijo. Obrigada, Jorge.
Tchau.